Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. De volta aqui com a conclusão. Esta é a 10ª parte, é a última parte e é a segunda parte da última parte, porque nós precisamos terminar essa série para nós começar falando agora filhos de Deus espirituais e carnais depois do dilúvio. Então, eu já agradeço a vocês, peço licença para entrar nos seus lares. Eu sou Fernando Pereira Batista, estou aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, passando esse conhecimento de Deus, conhecimento das Escrituras. E eu fico muito grato pelas visualizações, pelos irmãos inscritos nesse canal. Os novos inscritos, sejam todos bem-vindos a este canal, um canal que passa o conhecimento das Escrituras. Acreditamos nos livros banidos, chamados apócrifos, acreditamos no livro chamado canônicos, esse que nós temos em nossas mãos, que é o conjunto de livro, que é a Bíblia, e estamos aqui juntos nesse conhecimento. Quero já mandar um abraço a todos os irmãos, e que essa paz, este reino de Deus que é invisível, o reino de Deus que é uma condição, que nunca foi um lugar, mas é uma condição de viver bem, em alegria, em amor, harmonia, em paz, em amor, e que esse reino de Deus manifeste na vida de cada um dos irmãos. E nós estamos aqui juntos para passar esse conhecimento, eu mais o canal Luzes da Graça e o canal Yahushua Reina para Sempre, temos uma parceria espiritual, temos uma forma, temos uma linha de pensamento que acreditamos que o ser espiritual existiu. O ser espiritual, não aquele ser que se rebelou lá no céu, do sistema religioso, não. Nós acreditamos que o ser espiritual foi criado pela mente, pela perfeição de Adão e Eva. Ele existiu de Adão até o juízo que caiu em Jerusalém, quando Deus veio sentenciar as almas, os espíritos, quando Deus veio separar o joio do trigo, aonde esse ser espiritual, ele atuou em um juízo físico, Os irmãos estão entendendo? Aquela destruição com a dinastia Flaviana, com a dinastia, com soldados que estavam ali, as cidadanias da Arábia, do Egito, da Síria, estava ali no meio dos batalhões romanos. Ali o ser espiritual, ele fez um juízo físico, enquanto Deus, ele fez o juízo espiritual, sentenciando as almas dos ímpios, sentenciando as almas. Isso é maravilhoso. Então, quando nós falamos em juízo em 70, eu quero lembrar os irmãos que foi um juízo espiritual de Deus, enquanto o ser espiritual, ele estava fazendo ali um juízo físico, matando os filhos espirituais de Deus, escravizando os filhos espirituais de Deus, enquanto Deus estava fazendo o julgamento espiritual, o juízo espiritual. Eu quero ir para frente, esse é outro assunto, direto ao ponto, direto à pista, para nós já concluir aqui, para que nós tenhamos uma boa conclusão dessa série, para nós começar. Eu não sei se vai ser 6 partes, falando depois do dilúvio, continuar com o mesmo título, Filhos de Deus espirituais e carnais, com o mesmo título, mas pós-dilúvio. Tá bom, meus irmãos? Então vamos terminar. Fique à vontade, se inscreva nesse canal. Eu não estou pedindo inscrição, mas que o YouTube entenda que esse canal está crescendo e a sua participação é muito importante, o seu comentário é muito importante. Você pode divergir, você pode ter outro pensamento, outra opinião, nós respeitamos, mas nós ficamos aqui não com a verdade absoluta, mas ficamos com o ensinamento perfeito. Tá bom, meus irmãos? Então, Gênesis capítulo de número 6, eu parei em Gênesis 6, que a terra estava toda corrompida,
Agora, Gênesis capítulo 13, Deus anuncia, capítulo 6, versículo 13, diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Versículo 14: Faze para ti uma arca de madeira de cofer, e farás compartimentos na arca, e perturbarás por dentro e por fora, com pedúmer. Então nós vemos aqui a orientação que Deus dá a Noé. Chega um momento que as abominações eram muito maior ali no mundo, naquelas duas civilizações. Eu já falei de Caim, a civilização de Caim, os descendentes de Caim, os descendentes de Abel, os descendentes de Sete, fizeram um misticismo. E para trazer mais a maldade, teve os anjos, que era chamado vigilantes, que eles quiseram, eles escolheram ser igual a Adão. Eles queriam ser igual a Adão. Este foi o pecado dos anjos. Este foi o pecado dos anjos. Porque quando nós vemos Jesus, lá na transição entre a lei e a graça, ele diz que anjos não casam, nem dão em casamento. Muitos pegam esse texto por base para dizer que ali eram os descendentes de Sete. Eu era assim também. Eu corrigi o ensino, você pode estar vendo aí. Mas ele está falando ali de casamento, está falando também do dia da ressurreição, que aconteceu depois da destruição de Jerusalém. Preste bem atenção que o livro de Enoque banido, que hoje os etíopes têm muito respeito por esse livro, por Enoque também acredita. Os ortodoxos, os judeus, não acreditam, os sionistas. Por quê? Porque traz uma revelação profunda. Tem o segredo de Enoque, tem o livro de Enoque. É muito importante. Nós aqui aderimos e nós cremos nos livros banidos. Não adianta vir aqui falar que nós estamos crendo no livro que não está inspirado. Mas se os livros banidos não estão inspirados, também a Bíblia não está. Esta é a verdade que eu venho aqui falar no canal Yahushua Reina para Sempre. Se os livros banidos no Concílio de Nicéia não, aqueles livros que eles falam que não está inspirado, e também não está os 4 livros históricos, 4 evangélicos, Apocalipse, as cartas Paulino, a Torá não está. Porque aqui é o básico daquilo que eles baniram. Não adianta pegar o livro de Flávio José e outros livros, falar que aquele ali, José estava perto daqueles acontecimentos, era contemporâneo, e ele confirma a destruição de Jerusalém, e falar que aquele livro não está inspirado. Mas se você está dizendo que confirma que ele estava perto, ele nasceu no ano 37, então aquele livro também foi inspirado. Então esse negócio, irmãos, de está inspirado, esse está, esse não está, isso é coisa religiosa. Isso é a história da carochinha. Isso é equívoco de muitos irmãos, tanto do sistema, tanto em graça. Tem que deixar esses egos, esses negocinhos, essas historinhas da carochinha de lado. Todos os livros estão inspirados, aquele que Deus inspirou para escrever. Agora, eles mexeram, baniram sim. Então, mas aqui nós acreditamos e lemos a Bíblia, lemos apócrifos e fala da mesma história, com um pensamento diferente do autor, do outro autor, como é os evangelhos, mas é a mesma história. Então vamos lá. Primeiro, antes de Deus mandar Noé construir a arca, o livro de Enoque diz que teve 200 anjos que eles quiseram ser, pela liberdade, eles quis ser igual a Adão. Eles pecaram. Você está entendendo? Mas como assim, Fernando? O espírito não peca? Segundo lugar, o espírito pecou. Como que o espírito pecou, Fernando? Adão era um anjo.
Adão era um ser iluminado, ele tinha luz. O tecido da realidade estava aberto. No Éden, ele olhava para o céu e via os anjos louvando, adorando, os serafins, os querubins. Isso aqui que nós olha, invisível, estava aberto. Ele olhava para cima e via a luz. Ele via, ele contemplava o trono do Altíssimo. E nós vemos a história do Éden, que ele era perfeito. Lá ele estava com o Espírito. Eu vou fazer uma série falando de Adão antes do pecado e Adão depois do pecado, e vou falar como foi formado o corpo de Adão, como foi formado o corpo de Adão. Esse negócio que eles estavam sem espírito, que ensina aí, é equívoco, é uma aberração dizer que Adão, o primeiro homem criado, não tinha espírito. Que Lilith estava lá também, que ele foi criado da terra com ele. Isso é lenda, mitos, lendas judaicas, ortodoxas. Eram só os dois, Adão e Eva. E realmente nós, lendo, buscando, entendendo os papiros, as pérolas, os apócrifos, os canônicos, temos uma conclusão. Que o espírito, segundo o espírito do homem, é que pecou. Mas o espírito é perfeito, Fernando? Sim. Mas Adão, ele era o segundo anjo, diz o livro de Enoque, que Deus colocou ele na terra, formou ele da matéria-prima e soprou nele o fôlego da vida, o Nefesh, e veio junto com a veracidade, veio junto com a essência de Deus, aonde o fôlego está junto, o espírito está junto, a alma está junto. Então nós olhamos e contemplamos, e o espírito de Adão era perfeito. E nós lemos quando o apóstolo Paulo escreve lá na frente as suas cartas, ele diz que Yahushua, Jesus, veio aperfeiçoar os nossos espíritos. Por quê? Porque eu aprendi que quem desejava era a carne. Mas chegamos a uma conclusão que a carne morta, com a alma fora do corpo, a carne está morta. Ali ela entra em decomposição, não sente mais nada. Quem estava dentro da carne, dando vida à carne, era a alma, era o espírito. Então, quando o mesmo sai, o corpo cai, morre biologicamente. Então ali não tem mais desejo, não tem mais sentimentos. Então ali quem peca é o espírito. Enquanto estes irmãos, como o irmão Paulo ensinou, enquanto os irmãos não entenderem que o espírito desejava e a alma manifestava o desejo do espírito na vida do corpo, que era transmitido para o homem, para a carne, eles não vão entender. Então o espírito desejou e a alma praticava aquilo que o espírito desejou. Então quem peca, quem deseja é o espírito de Adão. Por isso morte espiritual. E ele morreu espiritualmente para Deus. E morreu em sequência, veio a morte biológica. Então, não foi a carne de Adão, irmãos em graça, que pecou, como é ensinado aí, mas foi o seu espírito, aonde o espírito desejava, e a manifestação do desejo do espírito era passada automaticamente para a alma. E a alma manifestava o desejo. Então aí está o pecado original. O Espírito de Deus saiu de Adão e deixou ele somente alma vivente. Ele se tornou
alma vivente, um ser que vive. Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá na frente, o primeiro é terreno, o segundo é vivificante. O primeiro Adão é terreno, o segundo Adão é vivificante. Então, agora que os irmãos da graça têm que entender isto, que o apóstolo Paulo está dizendo, depois do pecado do espírito, quem pecou foi o querubim. Foi o espírito do querubim que pecou. E quando o livro de Enoque diz que os anjos pecaram, os observadores, os vigilantes, o livro de Enoque diz que os anjos, esses 200 anjos no comando de Azazel, de Samiasa, eles vieram observar a criação. E quando eles observam a criação, eles sabem do acontecimento do segundo anjo que foi colocado, que foi formado, que era Adão. Eles sabem que aquele anjo falhou, que aquele anjo pecou, errou. E agora eles acham no direito de tentar ser igual a Adão. E nessa que eles querem ser igual a Adão, eles saem do lugar invisível, chegam na terra, passam a ter o mesmo corpo de Adão antes do pecado. Antes do pecado, eles passam a ter o mesmo corpo de Adão. E aí entra o desejo nos espíritos dos anjos. Da mesma forma que Adão escolheu ser físico, eles, os 200, também escolheram ser físico e pecaram. Diz o livro de Enoque. Então, esse ensinamento, essa linha de pensamento que nós ensinava, o canal Yahushua Reina para Sempre e outros canais estão ensinando, que foram os descendentes de Sete, que coabitaram com as filhas dos homens, e que o espírito não peca, quem peca é a carne. Isso não é verdade. Quem deseja é o espírito. E a alma pratica, pega o desejo do espírito e transmite a alma para o corpo, para a carne. Você está entendendo, amado? O espírito deseja, a alma sente, executa e passa para a carne, e a carne pratica. Foi isto que aconteceu. Adão, ele desejou ser físico, ser terreno. Eva também. Os anjos, vendo os 200 anjos apresentados pelo livro de Enoque, eles verem que Adão falhou. Preste bem atenção na sua missão, que o Deus Todo-Poderoso Pai Celestial colocou ele para cuidar do reino aqui na terra, para cuidar, lavrar a terra. O Gênesis apresenta ele cuidando da terra. E ele falhou. Os 200 anjos, comandados por Samiasa, e Amiazar, e Azazel e Samiasa, comandados, agora eles querem também ser igual a Adão. Escolheram ser igual a Adão. Mas só que eles não entenderam que Adão falhou. E por Adão ter falhado, por ser um ser iluminado, um anjo, um espírito, um querubim, um serafim, eles também agora erraram, escolheram. E quando eles tocavam o solo, tocavam a marquete, a terra, eles tinham o corpo espiritual que Adão tinha antes do pecado. E quando eles desejam as mulheres, as filhas dos homens, que eram bonitas, formosas, eles escolheram para si muitas delas e se relacionaram com elas e teve filhos. O livro de Gênesis, capítulo 6, e teve os seus híbridos, e aí nascem os seus híbridos e tem uma mistura do corpo depois do pecado de Adão
e tem uma mistura do corpo perfeito antes do pecado de Adão. Você está entendendo? E aí nasce gigantes. Já tinha gigantes porque a genética de Adão e Eva era de 4 metros. Eles tinham um corpo de um querubim alto. Então agora vai passar a ter gigante na Terra com mais de 30 côvados. Côvados era medido dos dedos até o cotovelo, segundo a história. E eles mediram isso para ver, gigante de 30 côvados que dava 1000 metros de altura. Então, esses híbridos, muitos teólogos falam, não, mas isso não é verdade, isso parece um mito, isso é um filme. Esse livro não é confiável, porque como é que pode ter um gigante de 1000 metros de altura? Mas olhe bem, meus irmãos, as pedras falarão. Quando nós encontramos muitas pedras petrificadas, as mesmas têm essa mesma altura, já foi pesquisado, achado, arqueólogos, que foram achados pedras, machados petrificados. Está na história, entra no Google, que você vai ver. A caveira, na forma de uma caveira, pedra com 2 buracos, de olho no nariz, na boca, um semblante, uma cabeça de uma caveira na pedra. A petrificação ficou. Esses híbridos, eles tiveram um crescimento tão maior que eles tiveram que ser petrificados. E o canal Yahushua Reina para Sempre acredita nisso, que as pedras que se parecem com uma forma humana, falando assim, eram os híbridos depois que os anjos pecaram. E nós vamos prosseguindo nesse entendimento. Samiasa, eu já expliquei aos irmãos, Azazel, escolheram ser físico como Adão, pecaram. E Enoque diz que eles, depois do pecado, ele se vê condenado. Da mesma forma que Adão pecou no seu espírito, aqueles anjos, 200 anjos pecaram. Agora eles, através do pecado, eles vão começar a revelar as coisas que Deus tinha revelado para eles, porque eles eram anjos. Então eles vão começar a revelar as coisas ocultas para aquela humanidade. E aí o livro de Enoque diz que eles vão revelar aqueles homens, aquelas civilizações, as 2 civilizações, feitiçaria. Vai revelar a eles como buscar o ocultismo, como buscar as coisas secretas, como buscar a fazer a maldade, como a criar outros deuses, como adorar outros deuses. Eles começam a revelar algo que somente a Deus pertencia. Não lembra no capítulo 1, versículo 13, que Deus separou as trevas da luz? E que as trevas já existiam, e eles começam a revelar a escuridão. Eles começam a revelar aos seus filhos híbridos, às mulheres, aos descendentes de Sete, de Caim, de Abel, o ocultismo, a feitiçaria, a invocar os espíritos. Então, quando nós vemos hoje na humanidade, pós-dilúvio, hoje falando no século XXI, nós vemos os homens criando espíritos, buscando ocultismo, buscando as coisas ocultas, buscando aquilo que é contra Deus, criam na sua carne depois do pecado, porque nós temos essa realidade de poder de criar. Nós somos seres divinos. Nós somos seres divinos. Por mais que nós estamos na imagem de Adão, mas nós somos seres divinos. Nós somos filhos de Deus, seja espiritual ou carnal. E por isso que nós vemos tanta feitiçaria, bruxaria, ocultismo, que eles invocam os anjos. Eles ensinaram os homens daquelas civilizações antes do dilúvio, pré-dilúvio, a invocar o mal. Então, olha o que os anjos fazem com aquela civilização. E aí Enoque diz que Azazel, ele ensinou os homens a fazer o ferro, criar mentais para a guerra, fazer espadas para a guerra. E Samiasa começou a fazer
começou a ensinar Samyaza, começou a ensinar eles a fazer feitiço. E Ramários, é os nomes que vai dando aqui o livro de Enoque, ensinou eles a fazer astrologia. E aí eles veio, meus irmãos, ensinando todo tipo de trevas para aquelas civilizações. Eles já vinham maus, eles já vinham no misticismo, e vêm os anjos para completarem aquele pecado que era muito. Por isso que lá em Gênesis ele diz que a maldade da humanidade chegou ao limite. Você está entendendo, meus irmãos? Essa mistura de anjos com seres humanos, essa mistura de bem com mal, essa mistura de trevas e luz, nunca deu certo. Vocês lembram quando comecei a série de vídeos, eu disse que Deus separou as trevas da luz? Por que Deus separou as trevas da luz? Porque Deus mostrou a Adão: Adão, esse é o caminho bom e esse é o caminho mau. Eles já sabiam. E pelos anjos, os espíritos pecarem, eles tiveram a natureza adâmica também, depois do pecado. E aí eles se relacionaram e começaram a revelar as coisas que não eram para ser reveladas, as coisas proibidas. Eles começam a revelar aqueles homens, aquela humanidade. E a maldade cresce. Eles começam a fazer coisas bizarras. Eles começam a criar, eles começam a se relacionar com animais, eles começam a fazer sexo com animais, eles começam a invocar o mal, eles começam a fazer as suas tatuagens nos seus corpos, eles colocam brinco, pince, eles colocam os ferros, eles fazem arma de guerra, eles começam a criar coisas cruéis aonde estava proibido para eles. Por isso que a prova maior é o Egito depois do dilúvio, porque o Egito ficou as pirâmides. E aí nós olhamos a egípcia, o egípcio, os faraós. Você pode ver, meus irmãos, que as egípcias no Cairo, hoje no Egito atual, tem as múmias que mostram as fotos daquelas sobrancelhas bem desenhadas, bem finas. Mostra a pintura. Quem ensinou isso? Foi os anjos, os 200 anjos que ensinou para aquela humanidade, no comando de Samyaza e Azazel. E isto continua e continuará na carne do homem até hoje e para sempre. Por quê, Fernando? Porque a carne, depois do pecado, mesmo depois do pecado, ela gera espírito contra ela mesma. Por isso nós vemos o misticismo, a feitiçaria, né? A magia negra ou a magia branca. Nós vemos as obras da carne, que é obra da carne, mas quem cria é o Espírito, meus irmãos. Enquanto não entender isso, porque o Espírito é divino. Todo mal, Jesus disse que todo mal sai de dentro do homem, mas sai através do Espírito e passa para a alma. E a alma passa para a carne. É isso. E chegou o momento que Deus disse no capítulo 6 que ele ia agora trazer um juízo, e trouxe. Deus manda Noé. A Bíblia diz que Deus acha Noé justo. É porque Deus teve muita graça com Noé. Noé estava no meio de 400 milhões de habitantes ali, segundo a história. Era uma humanidade muito maior. Mas Deus teve graça de Noé. E ele manda ele construir uma arca. E aí vai falar de côvados. E eu fiz um estudo, entendi que os côvados, como eu falei para os irmãos, com madeira de ciprestes, né, ele pega ali aquele pedume, né, aquele material do solo,
que chama hoje de pincher, e começa a fazer aquela arca de madeira, de ciprestes, da melhor madeira que tinha ali. E vem falando da altura, da largura e do comprimento. Olha só, 140 metros de comprimentos. Então era bem maior. E 25 de largura e 15 de altura. E 3 compartimentos. Um embaixo, um no meio e um em cima. E uma janela para ver. Então Deus dá sabedoria e Deus agora dá ordem a Noé a pegar os animais que tinha narinas. Ele dá ordem a Noé a pegar 7 casais macho e fêmea de cada animal, 7 casais de cada animal, macho e fêmea, tanto limpo e impuro, que tinha narinas, e colocar na arca. E nós sabemos pela história que aquela arca ficou em cima das águas por mais de um ano, e segundo a história, com 1 ano e 15 dias, as águas começam a descer. Nós conhecemos a história do corvo, da pomba. Estou fazendo aqui um resumo rápido para nós entender. E nós entendemos, meus irmãos, que ele coloca os 7 casais de animais impuros, limpos, mas animais répteis que tinham narinas, que tinham buracos nas narinas. Então nós entendemos que não entrou na arca lá peixe, não entrou na arca inseto, não entrou na arca nada disso que é ensinado aí. O que entra na arca é os animais que tinham narinas. E não entra na arca, não é animal já adulto. O que entra é o que ele coloca. Eu entendo que ele coloca os animais no meio, na segunda divisória ali do barco, né? Muitos dizem que aquele barco tinha uma formação da pirâmide de Gizé hoje no Egito, que era como a pirâmide, aquele barco. Pode até estar certo, a gente não tem acesso a isso. E ele coloca ali os animais, os filhotes, porque o que entra na arca é filhotes, 7 casais de filhotes, de macho e fêmea, de animais puros e impuros. Filhotes entram e ali ele deixa a parte de baixo para os dejetos e eles ficam em cima. Os animais ficam no meio, porque ela tinha 3 compartimentos, com 3 andares, falando assim, para que os irmãos entendam. E fica ali um ano, mais de um ano. E nós conhecemos a história, que ali, a partir dali, Deus vai fazer agora um novo mundo. E a história mostra que nesse dilúvio mundial, que foi mundial, que eu ensinei, que foi local, nós ensinamos aqui, corrigimos os nossos ensinos. Eu falei que tinha sido mundial, mas falei que tinha sido local, desculpa aqui, mas foi mundial, foi cosmo. E as águas começam a descer, então as águas começam a separar a Terra, que era um continente. Esses continentes, pela água, eles começam a se dividirem durante esse ano e 15 dias. Eles se dividem e formam mais de 5 continentes, mais de 5 terras diferentes, e levam uma para um lado, levam uma para o leste, levam um pedaço para o leste, outro pedaço para o sul, para o oeste, e aí por diante. Como nós conhecemos hoje, temos aí 6 continentes. E então nós pulamos aqui, mas voltamos com o vídeo. Estamos terminando agora, filhos de Deus carnais espirituais, antes do dilúvio. Sabemos que aconteceu. Mostramos a vocês ali as 2 civilizações, os filhos de Abel, que a Bíblia mostra que eles já estavam ali, a família de Caim, de Sete. Falamos a vocês também que não entra lá animais adultos, meus irmãos. Por isso que céticos, ateus, não entendem, não acreditam no dilúvio. Não acreditam como é que pode eles sobreviverem ali com animais, com muita sujeira ali de dejetos dos animais, mas eles levam filhotes. É interessante que só entravam os animais que tinham narinas. Por isso os pássaros, né? Os pássaros estavam ali, o leão, o filhote do leão, tudo que tinha narinas. Isso é bem interessante, mas era tudo animais
pequenos, filhotes, que ficou para o mundo que viria depois de um ano sobre as águas. E a Bíblia diz, segundo a história, que a arca fica 7 metros acima das montanhas da Pagéia, do continente, 7 metros de altura. E ali Deus vai fazer agora uma nova humanidade, através dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, suas 3 esposas, a sua esposa e Noé. Vai fazer deles aquelas 8 vidas, aquelas 8 almas, vai fazer um novo mundo. E é isso que nós vamos entrar e falar a vocês agora. Essa é a conclusão dos filhos espirituais e carnais. E vou falar um pouquinho agora depois do dilúvio. Filhos carnais e espirituais. Tá bom, meus irmãos? Então eu creio que os irmãos entenderam. Tá aí. É isto que o canal Yahushua ensina. É isso que o canal Yahushua Reina para Sempre crê. Estamos dentro das escrituras canônicas e apócrifas. Se nós ficar só com as escrituras canônicas, a gente não vai ter esse conhecimento. Então, fica bem claro aos irmãos que está bem claro que agora vai chegar um novo mundo. E nós conhecemos a história que Deus faz um novo pacto com o próprio Noé, com seus genros, suas filhas, sua esposa, faz um arco celeste. Não é um arco-íris, mas é um arco celeste. E diz para ele: eu não vou destruir mais o mundo como eu destruí, através da água. Esse é o sinal que eu deixarei, que nunca mais eu destruirei o mundo. Por quê? Porque agora seria uma nova nação, uma nova humanidade. Então isso é muito maravilhoso. Então nós aprendemos, meus irmãos, um pouquinho o que aconteceu antes do dilúvio, no mundo pré-diluviano. E depois agora nós vamos continuar falando do mundo depois do dilúvio, com Cã, Sem e Jafé. Lembrando a vocês que a genética de um desses filhos, os traços desses filhos de Noé e a sua esposa, que era Naamar. Naamar era da família de Caim. O livro de Noé diz que Naamar era a esposa de Noé, era mãe de Sem, Cã e Jafé. Então nós vamos ver a genética ficando no sangue. O espírito, o ser espiritual criado na mente de Eva, esse ser espiritual, ele por ser espírito, ele foi tirado um pouco o seu poder. Como diz lá em Hebreus, na morte, no madeiro, que ele foi tirado o poder da sua atuação no mundo antes do dilúvio, nas carnes, a dominação da mente, da alma que ele dominava. Mas só que agora ele ia se manifestar de novo, através da genética dos filhos de Noé e Naamar, a sua esposa. E isso vai ser muito interessante para que os irmãos aprendam que ele foi aniquilado no dilúvio. Por ele ser espírito, ele não morreu. Os irmãos entendem? Ser um ser espiritual, ele não morreu, mas o que morreu foi aquilo que ele usava. O que morreu foi aquilo que ele dominava, a alma. E vamos entrar no livro de Pedro, dos espíritos em prisão. Lá não estava a lei física, lá tinha a lei espiritual. Lá Deus não tinha dado a lei era espiritual. Tá bom, meus irmãos? Então fica essa conclusão na 10ª parte. Os filhos carnais e os filhos espirituais. Este foi o primeiro juízo que Deus trouxe sobre a terra, a qual ele deu luz. Esse foi o primeiro juízo de Deus executado sobre as almas ímpias, os espíritos que ficou em prisão. Realmente, estes foram os espíritos de Pedro que ficou em prisão.
Tá bom, meus irmãos? Eu quero que os irmãos entenderam. Uma ótima noite a vocês, uma boa semana e estamos juntos. Esse canal tem muitas coisas importantes que vai vir aí, tem muitas coisas maravilhosas que está chegando para nós aprender. Não perca essas séries aqui no canal, não perca esses vídeos e nós vamos aqui passando esse conhecimento do Pai, tá bom, meus irmãos? Estou indo. Um abraço a todos, obrigado pelas suas participações, pelas suas inscrições. O comentário está aberto, fique à vontade, sentindo o coração, se inscreva nesse canal. E lá para frente, o YouTube entenderá que esse canal está crescendo, mas está crescendo espiritualmente. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, meus amados? Então esta é a conclusão, que aquela civilizações, não aquela, mas no plural, aquelas duas civilizações se corromperam, aprenderam o proibido através dos anjos que pecaram no espírito, como Adão pecou, que era um querube. Agora ficou 8 almas, e dessas 8 almas, dessas 3 vidas, dessas 6 vidas, sem Canja-Fé, suas esposas, Deus ia fazer uma nova humanidade. Quem sabe uma nova humanidade com sangue vermelho na pele, dentro da pele. Quem sabe? E foi isto que ele fez. Tô indo. Paz e graça.